Corinthians 1, América de Cali também 1. Confessar uma coisa aqui pra vocês, que eu fiquei muito mais triste ontem do que fiquei contra o Flamengo, né? Aquele 4-0. Foi só vergonhoso, mas ontem me deu muita tristeza, porque faltou muito do Corinthians. Contra o Flamengo tinha uma disparidade de elenco, time titular do Corinthians e do Flamengo, e reservas do Flamengo e reservas do Corinthians. Então, tinha uma discrepância muito grande de jogadores. Beleza, é vergonhoso tomar de 4-0. Mas ontem, eu fiquei triste porque o que faltou ontem? Faltou vontade, faltou correr, faltou querer ganhar, faltou entender que aquele jogo de ontem era uma final. Se quisesse mesmo classificar em primeiro e evitar mais 2 jogos de pré-oitavas, tá ligado? Faltou entender isso, tá ligado? Não é possível que os jogadores não sabiam disso, o treinador não sabia disso. Faltou deixar clara a importância da partida, tá ligado? Ou então, se todo mundo sabia, foi um descaso absoluto com o jogo, com a torcida, com 39 mil pessoas que estavam lá presentes, fora todo mundo que estava assistindo. Então, se eles sabiam da importância do jogo de ontem, que era praticamente uma final, é pior ainda, né? Eu prefiro acreditar que ninguém sabia o que estava acontecendo ontem, que era só uma partida normal, que não valia nada. Por quê? Amanhã vai jogar o Racing e o Huracan. O Racing tem 0 pontos por enquanto. Perdeu para todo mundo que jogou, perdeu de todos. Inclusive perdeu para o Corinthians com um a mais. Corinthians com um a menos ganhou deles. Então, dificilmente o Racing vai pontuar nesse grupo. Então ele perde pro Racing e depois perde pro América até. Falta. E depois perde pro Corinthians também. Beleza. E como o Corinthians está em terceiro e tem que ficar pelo menos em segundo para classificar e pegar o terceiro colocado de algum grupo da Libertadores que vai cair para a Sul-Americana, fica difícil você imaginar que o Corinthians vai classificar. Porque se todo mundo ganhar do Racing, que é o saco de pancadas, todo mundo vai se manter igual. E aí o América de Cali e o Huracan podem empatar o jogo deles, por exemplo, porque o Corinthians não ganhou do América de Cali também, empatou. Vai ganhar do Huracan? Não sei, se jogar desse jeito vai ser muito difícil ganhar de qualquer time também, né? Essa vontade. O Corinthians parece que joga 2 jogos bons e no terceiro, no quarto, acaba. Aí a torcida cobra. Pô, tem que jogar. Aí nos próximos 2 é bom. Tipo agora o Mirassol. Os próximos 2 jogos acho que é Mirassol e Santos, se eu não me engano. Vai jogar bem os 2 jogos. E aí depois os outros 2 vai jogar mal de novo, tá ligado? Durante o ano é uma oscilação que dura 2 jogos só, que você fala, pô, o Corinthians tá jogando bem, será que vai engatilhar? Será que foi? Será que foi? E nunca vai, tá ligado? No jogo de ontem, pra mim, ficou escancarado, assim, alguns atletas que o Dorival já tem que parar de testar. Ficou claro que não dá mais pra jogar. O principal deles é o Léo Maná. Não tem teste com o Léo Maná, tem que contratar algum lateral direito ou colocar algum outro moleque da base. O André Ramalho também, tá claro que não dá pra jogar. Todos os gols do Corinthians, quando ele tá em campo, é falha dele. Todos, absolutamente todos. Pô, por incrível que pareça, o Kaká fez uma partida boa, ok, ontem. Que é fácil você fazer uma partida boa, às vezes, eu acho, quando você tá do lado de André Ramalho, né? Porque o André Ramalho é o palhaço, imbecil completo, então parece até que os outros jogadores são bons. O Léo Maná teve um lance que a bola tava sobrando assim, o Angileri tava sozinho na bola. O Léo Maná chegou, trombou com ele, atrapalhou e xingou ele, reclamou, não sei o que ele falou. Mas é bizarro esse moleque ser jogador profissional do Corinthians. Beleza, controlar cargas do Mateuzinho lá, que, né, fisicamente pode ser, se ele jogasse ia ter uma lesão, sentisse algo, não sei. Mas então tem que contratar urgente. Lateral direito e o zagueiro. 2 zagueiros, né, se possível, porque o Gustavo Henrique foi fazer uma cirurgia, então não volta. Deixa eu ver quem mais que fez uma partida deplorável. Thales Magno, quando ele entra, acho que tinha uns 10 minutos, talvez, ou menos, ou 15 no máximo, do segundo tempo, o Dorival fez uma mudança para tentar corrigir a que ele tinha feito no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Martini sente,
E ele faz uma substituição imbecil, que ele coloca o Charles, que o Charles também é um desses que não pode mais vestir a camisa do Corinthians. Espero que tenha ficado claro ontem também, né, que ele teve mais de 70 minutos em campo, sei lá, jogou os 45 inteiro e entrou nos 20, não sei quantos minutos que o Martins aguentou ficar em campo. E o Charles mostrou que ele é um completo imbecil, né, pra não falar outra palavra aqui. Mas dá raiva de ver o Charles com a camisa do Corinthians. Quando era com a camisa 8 era pior, mas com a 35 também é ridículo de ver ele jogando futebol. Porque ele não joga futebol, né? Ele não marca, ele não ataca, ele fez uma falta, que ele tomou um cartão amarelo, mas sabe a falta de quem é burro? Jogador burro. É isso, ele é burro. Então o Charles e o Thales Magno tá pior que o Romero. Você vê o Thales Magno em campo, você fala, pô, o que aconteceu com esse cara? Ele tomou alguma coisa. Ele tá bêbado, não é possível. Aconteceu alguma coisa ontem, ele saiu, tá de ressaca. Se foi isso, beleza. Tá saindo todo dia antes do jogo. Aí você fala, pô, beleza, tá vivendo a vida aí. Todo dia ele tá na balada e no outro dia ele vai jogar direto. Então você fala, pô, beleza, tá perdoado. Agora, se não tiver acontecendo nada disso, tem que rever o que ele quer da vida dele. Até me engasguei aqui, vontade de morrer quando falo do Thales Magno, porque depois que renovou, ele parou de jogar bola. Parece que ele só queria tentar jogar, né? Também não estava tão bem esse ano. Ano passado ele jogou bem. Esse ano, se fosse renovar baseado nesse ano, não tinha nem renovado com ele de novo o empréstimo, né? Mas baseado no ano passado, aí renovou, não acho errado também ter renovado, não. Acho errado o que ele tá fazendo em campo aí, o papelão que ele tá fazendo, escorregando todos os jogos, atrapalhando. Isso eu acho um papelão. Um outro cara também que ficou muito claro ontem que não dá mais para jogar no Corinthians, o Maicon, o volante Maicon. É ridículo ver o Michael jogar bola, é ridículo. Ele beira um juvenil, ele pega a bola e toca de lado, ele pega a bola e toca para trás, ele não marca ninguém, tá sempre olhando. Sempre que você vê o Marcos, você vai ver ele tá sempre olhando a jogada. Tá perto, mas tá só olhando. Nunca tá dando um bote, nunca tá agredindo, nunca tá fazendo falta. O Michael não toma cartão amarelo, o Michael nunca, porque ele não chega para dar bote em ninguém, nem atrasado. Ele tá tão atrasado que ele não consegue nem chegar atrasado e fazer a falta, porque ele tá mais atrasado ainda. Então ele não consegue fazer falta. Então ele é um completo peso morto. 3 jogos do Michael titular já, desde que o Dorival chegou. Capitão. Menos no primeiro, que o primeiro foi o Romero, capitão. Nos outros 2 foi o Michael. Espero que tenha ficado claro que o Michael não dá mais para jogar no Corinthians. E eu acho que são esses os jogadores que prejudicaram, né? Aí o Dorival, o elenco, tipo assim, jogou todo mundo mal ontem, né? Todo mundo. O Carrillo sempre joga ok ali. O Memphis sempre joga bem também. O Yuri Alberto recebeu umas bolas ali. Tem alguns chutes que ele dá no meio do gol que você pensa que ele poderia ter tentado tirar um pouquinho, mesmo que sai fraco o chute, mas tenta tirar um pouquinho do goleiro, mas beleza. Ele sempre tá correndo e sempre tá tentando também. Mas para mim ontem todo mundo errou, todo mundo falhou. Inclusive o Dorival, né, que tinha ido muito bem nos 2 primeiros jogos. Ontem, para mim, a primeira cagada que ele fez foi na escalação, porque não faz sentido você jogando em casa contra o América de Cali, que é um time completamente ruim, ridículo, jogando futebol. Você entra com o meio-campo com Martinez, Bidon, Michael e Carrillo. Acho que foi isso, né? 4 volantes. 4 volantes. Aí você fala, beleza, o Breno Bidon tem qualidade para armar. Tem, também acho um jogador muito bom. Aí você fala, o Carrillo tem qualidade para armar. Tem, também acho um jogador muito bom. Mas os dois são volantes. Ele é aquele volante que, tipo assim, prepara o jogo, faz a bola chegar no meia com qualidade. Coisa que o Martins não tem, coisa que o Michael não tem, coisa que o Charles não tem, coisa que o Ranieri não tem.
Então, quando você tem o Breno Bidon e o Carrídio de volantes, ou de meias, tem que ter um outro meia para chegar a bola, redondinha, vindo de um passe do Bidon, vindo de um passe do Carrídio para fazer tabela. Tem que ter um meia. E ele começar com 4 volantes e deixar o Bidon armando e o Carrídios aberto aqui pela direita, porque o Léo Maná não passou do meio de campo, tá? Um burro. Não porque, não sei porque se foi uma ordem, não sei porque ele é só ruim mesmo. Espero que seja só porque ele é ruim mesmo, e uma ordem também. Já que se é ruim, você não vai passar do meio de campo. O Angileri também achei ele muito escondido ontem. Não sei se era uma recomendação também de ficar. Não sei, não entendi. Mas o time entrou completamente apático nesse 4-4-2 que foi escalado o time titular. E aí quando o Martini sente, aí que pra mim entra o erro do Dorival. Quando o Martini sente, ele tem a chance de Deus falando assim: Dorival, conserta essa porra desse seu time. E aí ele ouviu algo, mas não deu atenção, né? Ele falou assim: pô, será que... Foi lá e botou Charles. Nessa hora, pô, acho que era 25 minutos do primeiro tempo. Se ele bota o Igor Coronado, muda o jogo, tá ligado? Joga a responsa pro Coronado também de ser o 10 mais tempo, né? Mais tempo, mais minutos no jogo. Que ele sempre entra no segundo tempo, 15 min, 20 min pra frente. Ele ia ter um tempo e meio, tá ligado? Ia ter um meio tempo do primeiro que ele entrou, nos 25, que ele teria entrado, e mais o segundo tempo inteirinho pra mostrar, né? Pra mostrar mais. Pra mostrar o que ele jogou bem no último jogo lá também, contra o Inter. Ia ter muito mais pra mostrar, tá ligado? E aí, quando ele entra com o Charles, ele, tipo assim, acaba com o primeiro tempo do time e acaba com o segundo tempo do Corinthians também. Porque começa a chamar o América de Cali, que é um time horroroso, mas que se sente confortável, porque o meio campo frouxo que não marca, os caras percebem dentro de campo. Você tenta dar um drible, você passa muito fácil. Aí você avança com a bola, passa fácil. Você dá um passe, o cara demora pra chegar. Você vai ganhando confiança, tá ligado? Vai sentindo que pode. Então, pra mim, o Dorival errou muito nessa primeira substituição. Quando o Martins saiu, ele teve a chance de acertar e errou. E depois ele... Pra mim, ele errou também novamente no final do jogo, quando ele tira o Yuri Alberto e coloca o Romero. E tira o Léo Maná e coloca o Héctor Hernandes. Aí meio que ele improvisa o Charles de lateral direito, tá ligado? E aí ele tira o Bidon. Antes disso, né, já tinha tirado o Bidon pra entrar o Thales Magno. E tinha tirado o Carrídio pra entrar o Coronado. Até aí, 2 mudanças ok, tá ligado? Só que o problema pra mim foi que quando o Coronado entrou, ele entrou fazendo a do Carrídio, que era aberto pela direita. Ficou Thales Magno aberto pela esquerda, Memphis flutuando, mas mais perto do Thales Magno, o Yuri Alberto e o Coronado desse lado, tá ligado? Então o Coronado ficou restrito a jogar pela direita ali, com o apoio do Léo Maná. E aí foi bizarro. E ele só consertou isso quando ele coloca o Romero no lugar do Yuri Alberto. Então ele consertou, mas tirando o Yuri Alberto. Porque aí o Romero joga por aqui, por esse lado, que estava jogando o Igor Coronado. E o Coronado volta a ser o meia flutuante. E o Héctor Hernandes entra na do Léo Maná para fazer o papel de 9, para fazer o chuveirinho. E aí teve até uma bola que foi um pecado também não ter entrado, uma tabelinha do Memphis com o Maicon. O Maicon dá uma cavadinha para a área e o Héctor Hernandes dá uma cabeçada, a bola passa raspando ali na trave, seria o 2-1. Não ia anular o jogo ridículo que o Corinthians fez, mas ia manter vivo na Sul-Americana, ia assumir a segunda colocação, ia ser muito importante, tá ligado? Então, para mim, os maiores culpados são os atletas, óbvio, que demonstraram zero de vontade ontem, ninguém estava correndo, ninguém queria saber de nada, mas o Dorival teve a sua primeira participação horrorosa, na minha opinião, porque o primeiro tempo, a substituição que ele faz, ele acaba com o jogo ali. Quando ele coloca o Charles no lugar do Martins, ele acaba com o jogo. E depois as outras substituições também
Uma só que eu achei errada, que foi tirar o Yuri Alberto e colocar o Hector. Já que ia entrar num cenário de desespero, de cruzamento, chuveirinho, deixava dois atacantes lá e foda-se, tá ligado? Mas pra mim foi isso, foi um erro de decisão dele também, de faltou coragem, acho que faltou coragem pra ele. Não sei se eu não conhecia o América de Cali, que era um time horroroso, mas pra mim faltou coragem dele de ir pra cima e jogar com um time totalmente ofensivo dentro de casa, sabendo que, pra mim, o Corinthians está eliminado da Sul-Americana ontem. O Huracan vai jogar amanhã contra o Racing. Se acontecer algum milagre do Racing ganhar do Huracan ou um empate, sei lá, um empate seria um resultado não tão ruim, mas vitória do Huracan e derrota do Racing, o Corinthians está eliminado, praticamente. Pode ser que ele classifique em segundo ali, porque o Huracan pode ser que ganhe do América de Cali. E aí, se o Corinthians ganhar do Racing e ganhar do próprio Huracan depois, o Corinthians consegue classificar em segundo, porque o América de Cali, se perder por Huracan, né, o Corinthians tem que ganhar duas e o América de Cali ganharia só uma. Então, talvez o Corinthians classifique em segundo, né? Mas, assim, o cenário não é esse, né? O cenário é amanhã, o Huracan amassar o Racing, amassar assim, ganhar, né? Ganhar de 1 ou 2-0, foda-se, mas ganhar. E o Corinthians dá adeus à competição, porque pra mim faltou uma estratégia da comissão técnica no geral, pô. Ontem era uma final pro Corinthians e tinha que ganhar. E para ganhar você tem que entrar ofensivo, ou se não entrou ofensivo, e aos 25 minutos tem a oportunidade de deixar o time ofensivo, você tem que fazer, tá ligado? Então, o Dorival, pra mim, ontem ele foi meio covarde. Não sei se ele não entendeu o que estava acontecendo e qual era o cenário da classificação do Corinthians para as oitavas, direto, né? Porque pode ficar em segundo e ir para aquele mata-mata, mas, pô, que treinador em sã consciência quer mais 2 jogos nesse calendário maluco que é o calendário brasileiro, tá ligado? Ninguém quer. E se ele, o que ele fez parece que, tipo assim, tudo bem se passar em segundo, mais 2 jogos ali, ok, tá ligado? E outra, ir pra esse pré-match antes das oitavas é uma chance de passar uma outra vergonha, tá ligado? De chegar contra o terceiro time da Libertadores, que eu não sei quem vai ser, e aí pega esse time de novo e é eliminado, sabe? Tipo assim, tudo que você poderia evitar de acontecer, de constrangimento, de desgaste de jogadores, já que a intenção é poupar alguns, poupou o Angelera no outro jogo, tá poupando o Mateuzinho nesse, não sei o quê. Já que esse é o intuito, ontem tinha que ter ido com tudo pra ganhar e ficar muito mais próximo de classificar em primeiro, tá ligado? Então ontem pra mim foi um dia muito triste, fiquei muito triste mesmo assistindo o jogo, vendo que nenhum treinador estava conseguindo entender o que estava acontecendo em campo, quanto mais os jogadores estavam perdidos. Então eu fiquei bem triste com a partida de ontem. E acho que ninguém se salvou, tirando o Memphis Depay, que fez o gol e correu. O Roberto também sempre corre, mas tirando eles dois, assim, eu acho que os outros jogadores estavam muito abaixo, assim, do que o normal, tá ligado? E pra mim é isso, o Corinthians, na minha opinião, tá eliminado, a não ser que amanhã aconteça alguma maluquice. E eu não acho 100% ruim, tá ligado? Óbvio, é um título inédito, um título internacional, mas a gente sabe que a Conmebol, o que ela faz com o Corinthians desde a tragédia que aconteceu lá em Oruro, o acidente com uma criança lá, Kevin. A gente sabe que depois daquilo o Corinthians nunca mais teve nenhuma decisão a favor, tipo, faltas invertidas, laterais invertidos, escanteios, impedimentos se puder. Teve um momento do jogo ontem que parece que ficou sem VAR. Então, se tiver sem VAR, a gente sabe que vai anular o gol do Corinthians, mesmo se for legal, e vai deixar, e vai, mesmo que impedido, vai ter gol do outro time. Ele, a Conmebol, não vai fazer nada, os árbitros todos entram já brifados contra o Corinthians, já sabem o que fazer, já sabem que devem tolerar ceras do goleiro adversário, lateral que demora 1 hora para cobrar, falta que cai, jogador que cai aqui, aí o árbitro manda entrar o médico. Vai ser sempre assim, na Sul-Americana ou na Libertadores. Então, prefiro que seja eliminado agora na fase de grupos, para evitar o mata-mata lá e podendo se tornar mais vergonhoso, e focar na Copa do Brasil e no Brasileirão, que eu acho que é onde o Corinthians tem mais força e tem chances com esse elenco limitado e podendo vir contratar alguém agora em junho, urgente, zagueiros e laterais
e um atacante de beirada ou mais um meia, já que o Coronado não joga com ninguém, não é titular com ninguém, contrata o meia, porque o Bidon não é meia, não vai ser esse camisa 10. E é isso, tá ligado? Na minha opinião, foi um dos piores jogos do Corinthians no ano também, em questão de vontade, tá ligado? A América de Cali fez o que quis. Jogou defensivo, quando tomou um gol saiu, fez o empate, depois que fez o empate, não quis mais jogar. Então é isso, fiquei muito triste, de verdade. E tamo junto aí. O que vocês acham aí? Vocês acham que o Dorival Júnior foi covarde ou ele fez o certo de entrar com 4 volantes? Ou você acha que a culpa é só dos jogadores que não estão correndo, não estão demonstrando vontade de ganhar os jogos? O que vocês pensam aí? Comenta aí. E é nóis, tamo junto. Vai, Corinthians.